Muito bem, às 5 horas da manhã de hoje, estou fazendo o último vídeo, o 9º de 10. Talvez eu seja obrigado a fazer um outro como um epílogo, um grande finale, dizendo a vocês algumas palavras de despedida e justificando assim por que eu fiz essa denúncia. Vamos hoje então, mas não se esqueçam, vejam o vídeo, deem seu like, a mãozinha é importante, promove o nosso canal. Tem um sininho do lado, inscrever-se e um sininho. Então tem a mãozinha, o like, tem o inscrever-se em vermelho. Quando você clica em cima, você passa a ser inscrito no canal. De 56 membros, já estamos em 117 inscritos. De 400 visualizações dos não inscritos, já estamos em 601. Então, tem gente vendo. Tem gente que está disposta a abrir os olhos. Então, é isso que nós queremos, abrir os olhos aos cegos. Então, vamos lá. Assunto do vídeo de hoje. Para que isto não acontecesse, em 1723, um homem notável, não os canalhas, como o Duque de Montagu, James Anderson e Théophile de Desaguliers, sustentados pelas finanças do Barão de Rothschild. Então, um homem notável, eu disse, teve uma ideia de que isto aconteceria. E como ele imaginou que isto aconteceria? Estudando na obra de maçons sinceros e verdadeiros, como nosso irmão Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães, que eu gostaria de ter mais tempo, mas está no nosso livro. Vamos gravar um livro, e esse livro será oferecido a vocês. Espero que vocês me prestigiem e queiram saber da verdade. O meu neto Bruno é quem está me orientando a fazer, porque esses vídeos que eu estou fazendo para o YouTube não me rendem nada. Ele acha que isso é injusto. Então, como eu disse, o professor Sérgio Nilos, sociólogo da Universidade de Moscou. Então, estudando nas publicações dos Old Charges, que já existiam, documentos antigos, o primeiro do ano 903 e o último cerca de 1400, ele em 1905, ele, como eu disse, fez um livro que se tornou muito célebre e que hoje é motivo de uma grande controvérsia, Os Protocolos do Sábio do Sião, baseado, eu disse, nos Old Charges, que vão de 903 depois de Cristo, no ano 903, até o ano cerca de 1400, mais ou menos. E aí, estudando em documentos, em maçons sinceros como este daqui, em maçons sinceros como este daqui, que produziu 2 obras, meu irmão Kirk McNulty. A outra obra é esta, já expus para vocês. Então, com esses dados e outros, que as seitas secretas todas são dominadas, de um modo ou de outro, pelas finanças dos Rothschild, o Rothschild, a águia bicéfala da maçonaria, e que as construções fabulosas, na verdade, são monumentos à vitória da judo-maçonaria, fautora das revoluções e da miséria, da peste, da fome e da guerra, né? Por exemplo, nenhum de vocês conhece uma estátua que está aqui, que é lindíssima, que é feita na Rússia, pátria do professor Nilos. Vou mostrar ela para vocês. E uma estátua completamente desconhecida está aqui
uma maravilha. Olha o tamanho das pessoas. Compare bem o tamanho da estátua. Olha os seres humanos que estão aqui na Rússia, olhando a estátua, aqui no campo e aqui aos pés da estátua, e olha o tamanho do colosso. Quem conhece essa estátua, ela se chama Homenagem à Pátria. E assim pretendem os russos honestos, com essa maravilha gigantesca, de um tamanho enorme, substituir aquela coisa que todo mundo conhece e que é a propaganda e a profecia final, de que todos obedeceremos se os grandes conselhos conseguirem o seu intento, honrarmos e homenagearmos Mitra, através da luz maçônica, o conhecimento que a maçonaria nos dá, do Messias de religiões falsas, pode não ser Mitra, e do livro da lei que é colocado no altar dos juramentos. Então, esse homem, professor Sérgio Nilus, com todo esse material, ele escreveu um livro, dizia eu, que se tornou extremamente polêmico e que, para fazer com que nada disso chegasse a acontecer. Se tivessem ouvido a voz dele, não teríamos tido as constituições de Anderson, não teríamos tido a Primeira e Segunda Guerra Mundial, não teríamos tido a Covid-19, cuja patente foi feita por Peter de Rothschild, e Richard de Rothschild tem o documento patenteado no escritório de registro de patentes holandês em Nova York. O documento está na minha biblioteca. Para evitar isto, então, o professor Sérgio Nilus escreveu, isso é 1723, né? Os safados do Anderson de Zagoulier e o Duque de Montagu, obedecendo ao canalha do clã dos Rothschild, que financiou na época isso aqui, já disse, chamava-se Montagu Norman, o presidente do Banco da Inglaterra, que financiou o Banco da Alemanha, que financiou Hitler para que ele fabricasse armas, transformando assim, descumprindo o Tratado de Versalhes, que o proibia de fabricar armas, mas ele fabricou, ajudado pela Xerox, tem um documento chamado Nazis na Wall Street, que mostra quais foram as firmas alemãs e americanas que, sob a ordem de Hitler, transformou Hitler no comandante do exército mais poderoso do mundo. Nazis na Wall Street, essas firmas estão aí hoje. Contra isso, e para não chegar a isso, um homem de fibra, professor como eu, escreveu um livro que é polêmico e que os maçons e os judeus e várias pessoas ignorantes dizem que é uma farsa. Os protocolos do sábio de Sião, absolutamente verdadeiro. E olha, é incrível como os sionistas são mentirosos. É incrível como a maçonaria é mentirosa. É incrível como a maior parte da humanidade é ignorante e quer permanecer na ignorância, né? A burrice crassa governa o mundo. Ninguém quer saber de nada, quer saber de futebol, carnaval e samba. Ou de bunda de mulher o Chan e outros espetáculos dessa natureza, né? Não vou dar o nome das atrizes, mas enganando o mundo e assim impedindo vocês de saberem da verdade. Pois bem, a maçonaria, em 1904, e o judaísmo askenazita, ou seja, os judeus cázaros, moveram um processo contra o professor Sérgio Nilus por causa deste livro, Os Protocolos do Sábio de Sião. A minha edição é antiga e é segundo a original.
é uma preciosidade, embora seja assim. Meus livros são todos assim desbagaçados, né? Então, versão espanhola da terceira edição, com introdução e apêndice. Ele denuncia a Internacional Hebraica e diz que a maçonaria é o braço dos judeus para conseguir o governo do mundo, feito pela Sociedade Editora Novíssima Roma. Portanto, mas ele era russo, portanto, está entre aqueles que aquela estátua pretende homenagear, os patriotas que lutam para que a pátria não seja vendida. Eu assisti a uma conferência entre Miriam Fitzgibbon e o representante dos Rothschild numa fusão de dois grandes bancos, e ele disse: o mundo não tem conhecimento de que o que existe na verdade, que eles conhecem como sistema financeiro, é de fato um espectro. Olha, um espectro é um fantasma, uma rede que governa todas as operações que envolvem dinheiro, desde uma fusão ou desde uma compra, né, de grandes multinacionais, como a Vale do Rio Doce comprada por um laranja de Rothschild, até você quando vai comprar no mercado 1 quilo de carne ou tempero para fazer o seu frango. Ele disse: isto eu vi. A Rede Globo fez a entrevista à meia-noite. Miriam Fitzgibbon ocupava hoje o cargo que a Miriam Leitão ocupa, de fazer a crítica econômica, ou com Alexandre Garcia, né? E aí eu ouvi ele dizer: foi feita uma fusão ou várias fusões, criando um sistema financeiro capaz de governar todos os movimentos financeiros, compra e venda, a besta do Apocalipse, 666. Ela obrigará todos os pequenos e grandes a trazerem a sua marca, e ninguém comprará nem venderá se não tiver o nome, o número e a marca da besta. Pois bem, para impedir a ação da besta, foram feitos os protocolos do Sábio do Sião. Processado pelos judeus maçons e outras entidades das sociedades secretas que não queriam que isso viesse à tona, o professor Junilo foi levado ao Tribunal Internacional de Berna, na Suíça. Os judeus maçons exigiam uma indenização fabulosa por calúnia e difamação, e o professor Junilo foi absolvido. Curioso, né? Parece que eles tinham tudo para ganhar. Então, um professor russo, Sergei Nilus, em russo, membro de uma associação católica que chefiada pelo patriarca da Igreja Bizantina, ou católicos ortodoxos da Rússia, e ele vai escrever esse livro, e esse livro vai ser acoimado de ser uma farsa, e ele vai responder diante do Tribunal Internacional de Berna, na Suíça, sabia? Rui Barbosa esteve lá. O nosso Rui Barbosa esteve lá, que era maçom e bocheiro, ou seja, Illuminati. Isso, meu irmão Castellani me mostrou documentos comprobatórios. Quais foram os presidentes do Brasil e os grandes vultos que eram Illuminati, que eram maçons e Illuminati, duas sociedades diferentes. Os Illuminati são mais perigosos que a maçonaria ainda. Então eu falei aqui nesse vídeo sobre a maçonaria. Agora imagine o nosso livro, que se Deus quiser será um e-book produzido através de vídeos, mas quem comprá-lo vai receber de bônus o script. E aí, curiosamente, o nosso queridíssimo irmão professor Sérgio Nilus é absolvido pelo Tribunal Internacional da Áustria. Da Áustria? Não. Da Suíça. Em Haia. Então, o que é que acontece? Ele aqui simplesmente diz ao tribunal como foi
que ele produziu esse livro. Está em espanhol. Não, está em português. A edição portuguesa da equivalente italiana, que é a reprodução da terceira edição russa. Vou ler para vocês o que é que ele disse aos juízes do Tribunal de Berna. Introdução do professor Sérgio Nilo em 1905. Um amigo pessoal, em espanhol, já morto, me deu um manuscrito com extraordinária precisão de claridade, descrevendo um plano e desenvolvendo uma sinistra conjuração mundial, cujo objetivo consiste em determinar a desintegração inevitável do mundo não regenerado, ou seja, a implantação da famosa sinarquia, ou seja, a nova ordem mundial, que aqui o idiota que escreveu diz que o mundo terá de caminhar para isto. Olha só, a nova ordem mundial que se aproxima, ela ainda não tinha acontecido, ele se antecipou. E aí os motivos que ele dá, já dá o nome, numa nova ordem mundial, necessária porque há um mal-estar e ansiedade dos povos que põe em causa a sabedoria dos regimes políticos, porque os políticos são governados pelo sistema financeiro internacional. Essa besta quadrada se chama Plínio A. Branco. Na verdade, para ele via tudo um palmo dentro do nariz, preto. E aqui ele defende, né, liberdade, igualdade e fraternidade, e o nome IEV, que nós sabemos que é Yod He Vav He, e os martinistas vão substituir por Yod He Shin Vav, Yeshu. Ou seja, descobriram que a palavra perdida não é IEV, Yod He Vav He, mas é Yod He Shin Vav, Yeshu. Então, olha só, então um ignorante, coitado, que diz que os políticos são incapazes de governar o mundo porque ele não sabia, não viu a reportagem da Globo que eu vi, onde o presidente do Chase Manhattan Bank, acabava de fazer, naquele dia, por estava sendo entrevistado pela Miriam Fitzgibbon, no lugar da Miriam Leitão, ela ocupava hoje o que a Miriam Leitão faz, uma análise econômica, e ele dizia assim: o mundo está ignorante de uma coisa, de um fenômeno que está acontecendo e eles não sabem. Uma rede, um espectro que cobre todo o planeta e que domina as transações financeiras, desde as grandes, fusão das corporações multinacionais, compra de estatais, até você ir comprar 1 quilo de carne ali no açougue. Tudo isso está sob nosso domínio. Isso foi dito assim pela Rede Globo. Portanto, tornando claro que o Sérgio Rutin, aqui o escritor preferido do meu irmão e fundador da minha ordem, José Castellani, disse que era o autor preferido dele, que ele era o autor de cabeceira dele, e aqui está feita uma denúncia, e essa denúncia já é realidade, que as sociedades secretas dominam o mundo, ou seja, nós somos regidos por dirigentes invisíveis. Então, todas as sociedades secretas, principalmente a maçonaria, como eu já disse, obedecem ao grande dragão de Londres, da Grande Loja Unida. E o grande dragão de Londres obedece a quem? Obedece ao rei do mundo, que os próprios judeus dizem isto. E onde dizem, olha aqui, Bernard Casper, judeu, diz que Esdras fundou a Kahal, nesse livro, nas partes marcadas, já falei para vocês várias vezes, que é o Sinédrio Oculto, uma assembleia de homens inteligentíssimos que elegem um dentre eles para ser o rei do mundo. Mas ele apresenta
ali uma relação de rabinos judeus, os mais famosos, a família Kimchi, Dom Isaac Abravanel, tataravô do Silvio Santos, que é Moisés Mendelssohn, tá vendo? Os Mendelssohn se tornaram notáveis pela música, mas aqui Moisés Mendelssohn faz parte da conjuração. Moisés Nachmanides, numa edição anterior, que essa censurou ela, ele mostra que esses governantes invisíveis saídos da Carral, criada por Esdras, que ele descreve aqui, como Esdras criou a Carral, através dos sábios de Sion, que vai ser a denúncia feita aqui por Sérgio Nilus nos protocolos. Ali o judeu Bernard Casper confessa isto, então Sérgio Nilus está baseado em Sérgio Nilus e Sérgio Rutin. Os nomes são parecidos. Está baseado nas evidências e documentos. Somos governados por dirigentes invisíveis, todos eles obedientes a um rei mundial, a um monarca mundial, o rei do mundo, né? E aí, essa edição não foi censurada, é anterior. 1948, a Guerra Mundial tinha acabado, a Segunda Guerra tinha acabado de acabar. E aí eles colocam aqui quais são, ali tem uma lista pequena de 6 ou 7 dos membros do Sinédrio Oculto, e aqui nós temos, deixa eu colocar assim que ele está despedaçado, nós temos a maioria dos membros. Os mais antigos começam no século IX, aqui nós temos poucos conhecidos, mas Salomão Gabirol, eu conheço, Moisés Ibn Ezra, eu conheço, Judá Halevi, né? Simon Halevi faz um livro de Cabala que é o mais conhecido, Abraão Ibn Ezra, também conheço, Maimônides, que coitado, tentou fazer o contrário do que está aqui e não conseguiu. O Zohar, Isaac Abravanel, vamos lá, já li isso para vocês. Moisés Mendelssohn, que se tornaram famosos graças à música. Vamos ver quem mais. Henry Heine, poeta. Disraeli, primeiro-ministro da França na época da Revolução Francesa. Sabiam? Era grão-rabino da Sinagoga de Satanás. Vamos ver quem mais. O Barão Hirsch, que vai financiar, faz Haupt na criação dos Illuminati. Moisés Hess e toda a família Rudolf Hess, que pegou os planos de Hitler e levou para a Inglaterra. Karl Marx, fundador do Partido Comunista Internacional, e o resto vamos deixar para lá. Mas a lista é grande e tem os modernos. Então, aqui esse livro não foi censurado, é o mesmo que aquele, mas numa edição mais antiga, e por acharem que os ignorantes ainda estavam sem saber o que é que estava acontecendo, aqui Bernard Casper, judeu, faz a denúncia, descreve que somos de fato, que o mundo é de fato dirigido por governantes invisíveis, como Sérgio Rutin diz aqui. Agora é judeu que está falando. Estou deixando os cristãos de lado. Estou mostrando agora a vocês o que os judeus estão dizendo. Então, nessa primeira edição, aqui de 1948, aparecem os principais fautores da Revolução Mundial, chefiada pela Carral e pelos seus tentáculos, que são as sociedades secretas. Assim, com este material, tenho como provar, por A mais B, que o que eu estou dizendo é absolutamente verdadeiro. Portanto, as famosas Constituições de Anderson foi uma oficialização da perversidade prevista
ali já com Esdras no ano 430 a.C., e que chegou ao movimento sionista mundial atualmente, isso dito pelos próprios judeus na história dos judeus. Aqui está. Então aqui eu tenho um livro, A História dos Judeus, que mostra quem foi que fundou o movimento sionista mundial, quem foi que conquistou a Palestina, os ingleses, para dar de presente aos Rothschild. Aqui está o retrato de um homem famoso que renegou o sionismo, Albert Einstein, quando soube que ele era perverso, assassino e mentiroso. Ele era sionista, convicto. Quando descobriu que era o sionismo, ele renegou o sionismo. Mahatma Gandhi também. Aqui é um livro de judeus, veja, História dos Judeus. O advento do nazismo, Hitler era judeu Ashkenaz. Como eu disse, Trebitsch Lincoln era ministro das Relações Exteriores dele, judeu. Freud era o médico pessoal dele. E Werner von Braun era diretor do Departamento de Pesquisas do Exército de Hitler. 3 judeus famosíssimos. Ainda tinha outros mais. Oppenheimer, que fazia parte do grupo que pesquisava a bomba atômica, que foi trazido logo para os Estados Unidos. Então, o nazismo é de criação da Kahal judaica, é uma farsa para produzir a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Na primeira, destruir a Rússia. Entre 1914 e 1917, o que acontece? Né? Acontece o assassinato do czar Nicolau II. Está aqui o livro A Morte de Rasputin, o Assassinato de Rasputin, escrito pela filha dele. Aqui está Rasputin, aqui no centro, não se vê bem, esse barbudo aqui no centro, e as mulheres que eram da corte. Ele tinha autorização do Papa para praticar Tantra Yoga. Então, do mesmo jeito como Kennedy foi assassinado pela Kahal, Rasputin foi assassinado porque, enquanto ele fosse vivo, não conseguiriam matar os Romanov, não conseguiriam tirar a Rússia. E a Rússia não permitia que os Rothschild criassem esse espectro financeiro. A Rússia tinha bala na agulha, né? O czar Pedro, os Romanov, né? E então o ódio de Rothschild aos Romanov era tão grande que terminou com a Revolução Bolchevique, prevista por Marx, que na verdade é Moses Mordecai, executada por Lenin, cujo nome verdadeiro é Vladimir Ulyanovich. Na verdade, então, assassinaram Rasputin, para depois, então, assassinar o czar Nicolau II. Então, vocês vejam que o livro é feito pela filha dele. Os dados são dados fornecidos pela filha dele. A editora não é conhecida, Brasília, o assassinato de Rasputin, manchetes históricas. Então, edição original, documento terribile, organizador Mino Milani. Editora Brasília, copyright 1973, todos os direitos reservados. A editora Brasília dá o ano aqui, vamos ver se dá. Distribuído por Fernando Chinaglia Distribuidora S.A., não dá o ano. Versão brasileira, Rio de Janeiro, filial a Barão de Caraí, não dá. Dá, 1973. 1973. Então, em 1973 e outra logo em 1974, Fernando Chinaglia Distribuidora distribui esse livro de uma editora desconhecida, mostrando como foi que a Kahal judaica matou Rasputin, porque se Rasputin estivesse vivo, não conseguiriam matar o czar Nicolau II e, portanto, não conseguiriam fazer as barbaridades que o movimento sionista mundial está fazendo. E aqui está, judeus,
estou dando a vocês o testemunho dos judeus. Deixei de lado todos os cristãos, mesmo os cristãos maçons mais sinceros, como Kirk McNulty, né? E agora estou dando a vocês documentos judeus. Então, a fundação, olha aqui, Ben-Gurion, terrorista, assinando a criação do Estado sionista de Israel. Era esse o motivo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial: destruir a Rússia, desfazer o sultanato árabe, que era dono da Palestina. Então ele de sionista virou estadista. Golda Meir também. Quem foram os primeiros terroristas do mundo? Foram os sicários em Roma, que obedeciam ao Sinédrio, e quando havia algum romano, senador ou qualquer coisa assim que pusesse em risco a Carral, eles assassinavam. O primeiro movimento terrorista do mundo se chama os Sicários, eram judeus em Roma para assassinar aqueles que pusessem em jogo os planos de Esdras feitos para que a Carral judaica se tornasse o movimento sionista mundial e conquistasse o mundo, e assim desse uma terra sem povo a um povo sem terra. Então, aqui está. Olha, não aparece direito que ele está de cabeça baixa assinando o documento que cria o Estado sionista de Israel, cuja bandeira é a estrela de 6 pontas. Curiosamente, não é o símbolo do judaísmo, mas passa por ser. Nós sabemos que o símbolo do judaísmo verdadeiro é a menorá. Aqui está a fotografia de um homem célebre, honesto, de uma inteligência fantástica. Foi o único que comprovadamente usou 45% dos neurônios cerebrais. Abjurou o sionismo quando soube. Temos ainda Jack Bernstein, que foi assassinado pela polícia Mossad, secreto israelense, porque publicou um livro, História de um jornalista americano no Estado sionista, marxista, racista de Israel. E aí foi assassinado. Mas ele tinha deixado uma cópia comigo e disse: vão me matar, publique. Está na internet. Eu traduzi e outros também traduziram. Então, a Palestina depois da Primeira Guerra Mundial agora é dada de presente pela Inglaterra. É ele que dizem aqui, tá vendo? Ó, não é segredo não, eu não estou dizendo segredo não, estou juntando figurinhas só, colando uma coxa de detalhes. Dada de presente pela Inglaterra no documento assinado por Lord Balfour, chamado de Declaração Balfour. E uma guerra feita para isso. Sabe quantos milhões de pessoas morreram? 90 milhões de pessoas só na Segunda. A Primeira Guerra Mundial destruiu a Rússia e o sultanato árabe ao qual pertencia a Palestina. Foi feita para isso. Entre 1914 e 1918, desculpe, eu disse 17, entre 1914 e 1918 foi feita uma guerra para que, em 1917, Lenin, ou seja, Vladimir Ulyanovich, financiado pelos banqueiros Warburg, Schiff e Kohn and Lubb, financiando Lenin, tivesse condições de conquistar o trono do czar e assassinar a família Romanov, começando por Rasputin. 1717, a Rússia deixa de ser o bastião da liberdade. E depois tomaram ela e transformaram na URSS, que se transformou no comunismo, criação dos judeus também, né? Foi Jacob Schiff quem financiou Lenin, junto com Warburg, junto com Kohn and Lubb, né? E junto com então Warburg, Schiff e Kohn and Lubb. Judeus, banqueiros, todos eles braços de Rothschild. E aí, tudo isso feito por um outro judeu chamado Theodor Herzl, primeiro presidente da Organização Sionista Mundial. Theodor Herzl, uma ova. Benjamin Zeev,
escondido debaixo do pseudônimo de Theodore Herzl. Hoje, obrigatoriamente, quem vai a Tel Aviv é obrigado a se curvar diante do túmulo dele e oferecer uma coroa de flores. Lula não fez isso, e aí foi obrigado aí uma segunda vez para fazer. Então, está aqui, o livro é judeu, é dado nas escolas judaicas, História dos Judeus em 3 volumes, de Isaac Isaacson. Eu tenho 6 volumes disputados com as traças. Não vou jogar fora exatamente porque está dizendo verdades que vocês não sabem. Então, Herzl, Theodor refunda o sionismo e se torna seu primeiro presidente. Mas o presidente de honra quem é? É o Barão de Rothschild, que é o rei do mundo. Então, cristãos favoráveis à criação do Estado judaico. Então, os protestantes são favoráveis porque as grandes religiões têm templos e os judeus não têm templos, têm sinagoga, coitadinhos. Então, o templo de Jerusalém terá que ser reconstruído, que é o que simbolicamente a maçonaria faz. Bate o martelo e diz: estamos reconstruindo o templo de Jerusalém. Antecedente do sionismo, está riscado aqui, meu garoto em criança, meu filho riscou, mas aqui está o sionismo, antecedentes. Então, esse é o movimento mais perverso do mundo, fundado por um judeu que foi primeiro querer comprar a Palestina ao sultão Hamid II e que tudo isso está causando o que nós estamos vivendo hoje. Então, Hitler era sionista, judeu askenaz. Os principais agentes dele eram o desgraçado que levou a todos os retratos das câmaras mortuárias que Hitler fez, levou para que a Inglaterra pudesse dizer como os alemães foram cruéis e, através da propaganda do Holocausto, então, criar leis que favorecessem os judeus sionistas. Então, a Segunda Guerra Mundial, a primeira era para conquistar o Estado da Palestina e destruir a Rússia. A segunda era para, uma vez conquistada a Palestina, fundar o Estado sionista de Israel. Denúncia essa feita por Myron Fagan, judeu sionista que abjurou o sionismo e, como é que eu disse há pouco tempo, assassinado pela Mossad, Jacques Bernstein, assassinado pela Mossad porque fez essa denúncia. Os principais agentes que procuravam os judeus semitas e os denunciavam ao czar para fazer os pogroms, ou seja, para maltratá-los a fim de que eles fugissem para Israel, eram os judeus askenaz. E Hitler era askenaz. E aí o tribunal de Nuremberg foi feito para quê? Queima de arquivo. Rudolf Hess, portanto, fazia parte, segundo este livro aqui, Rudolf Hess fazia parte da Hebraica Internacional, assim como Karl Marx, assim como Lenin, assim como Heine, assim como Bergson. Então, uma elite que tem a função de governar o mundo, criar revoluções, guerra, peste e manter o poderio askenaz dos falsos judeus, governando assim através da maçonaria ou de outras sociedades secretas, aquilo que nós estamos vivendo. A peste, a fome e a guerra são produzidos por ele. Descoberto isso, vários homens que defendiam o sionismo se retiraram do panorama sionista, abjuraram do sionismo e o que Herzl fez foi considerado um golpe para tornar os judeus askenaz os donos do mundo. Ou seja, a Palestina voltou a ser a Eretz Israel, a terra dos pais. Ora, Abraão nunca foi dono de nada na Palestina, a não ser da gruta de Macpela, já disse várias vezes. E eles aceitam a ideia maçônica de erigir a Estátua da Liberdade como sendo o monumento mais importante da humanidade. Adoram Mitra. Então, olha que coisa fabulosa. Eles abjuram da Torá. Aqui nós temos os três grandes livros.
aqui feito pelo meu irmão Meir Messila Malamed, que é sefaradita, portanto mal visto pelos Askenaz, escreve a Torá, a lei de Moisés. E depois, aqui, nós temos pela editora Hebrew Publication Company, New York, nos Estados Unidos, a Torá, não, a Tanakh, a Bíblia hebraica completa. Torá, Nebiim, Ketubim. Ali o meu irmão Meir Malamed Metzila só faz a Torá. E o que é que fazem os judeus Ashkenaz? Eles compõem um livro que vai substituir a Torá. E esse livro malicioso aceita qualquer Deus, contanto que ele ganhe dinheiro, porque o Deus deles é Mamon, o Deus das riquezas. Isso aqui em hebraico está escrito a mesma coisa, Torá, Nebim e Ketubim, mas é um Midrash, ou seja, é o Talmud, é um volume do Talmud, caindo aos pedaços, sempre assim. Então eles abjuram do Deus de Israel e aceitam qualquer Deus. E naquela figura aqui, aceitam a estátua da liberdade, Mitra, como seu Messias, para poder conquistarem o mundo. E aí, então, por isso que Anderson diz que os verdadeiros maçons e homens livres estão não têm a obrigação de seguir a religião oficial do seu país, mas sim de seguir a única religião que todos os homens aceitam. Me diga, já há uma religião no mundo que todos os homens aceitam? Então todas as religiões já foram reduzidas a uma? Então isso é o plano deles, né? Evidentemente. Então Anderson ali já sabia disso. Vai haver uma luta que os rabinos, os grão-rabinos judeus fiéis, como Meir Malamed, os líderes muçulmanos, como o imã muçulmano da Arábia Saudita, e os papas fizeram um abraço da paz em cima do Monte Sião, um silencioso protesto, dizendo que Jerusalém é a cidade da paz, Yerushalayim, de Yeru, não sei bem o signo, não lembro agora, Shalaim é paz, é a cidade da paz, Jerusalém. E a cidade da paz nunca teve paz. Desde que Davi, desde a entrada de Abraão, lá na Palestina, ele nunca teve paz, sempre foi peregrino estrangeiro. Aqui dá, portanto, já disse, o barão de Hirsch, que financiou Weishaupt, os Illuminati, mas eu quero encontrar mais alguém. Mais importante do que o barão de Hirsch, que é os pogrom, segundo o nosso queridíssimo, que foi assassinado, vítima, portanto, Jacques Bernstein, os pogroms de Kishinev eram fabricados pelos judeus askenaz para que os judeus semitas fugissem dos países e emigrassem para o Estado sionista de Israel e assim habitassem a Terra Prometida. Para isso, aqui está o assassinato de Alexandre II. Está vendo? Contado por eles. Contado por eles. Mas o mais interessante é que aqui eles dão o nome de um dos reis do mundo, que é que eles dizem que é Montefiore. Né? Moses Montefiore foi um dos conhecidos judeus que ocupava o papel de o exilarca, ou seja, o rei judeu no exílio, que é a ele que obedece o grande dragão maçônico de Londres e obedecem os chefes das sociedades secretas, saibam vocês ou não, viu? Então, cuidado. Por isso que a Federação de Lojas Soberana não aceita nenhum maçom e nenhuma loja maçônica que esteja dentro do sistema obediencial. Então, com esses dados, o professor Sérgio Nilos chega diante da Suprema Corte do Tribunal Internacional de
Viena, foi isso? Não, da Suíça. E aí ele diz: o livro me chegou às mãos através, agora traduzindo, né? Através de um amigo que disse: esse documento, disse o amigo a ele. O amigo deu o livro a ele. E o amigo disse como chegou à minha mão. Este livro chegou à minha mão faz aproximadamente 4 anos, em 1901, acompanhado pela absoluta garantia que é uma introdução fiel dos documentos originais, subtraídos, roubados por uma prostituta a um dos chefes mais poderosos e maiormente iniciados na maçonaria. Fizeram, portanto, uma reunião, o cara estava a fim de trocar o óleo, como diz o Faustão, aí foi para a casa de uma prostituta e pagou a ela por aquela noite que dormiu lá, esqueceu uma maleta. E ela, quando ele foi embora de manhã, ela acordou, ele já tinha partido, quando ela percebeu, tinha uma maleta, ela falou: opa, o cara devia estar cheio de dinheiro, ele era maçom rico. Quando ela abriu, tinha um livro dentro. O que era que esse livro? Os Protocolos do Sábio de Sião. O professor Junilo conseguiu provar isto na corte, no tribunal de Haia, e aí foi absolvido. Ou seja, os judeus maçons e todos aqueles que queriam dizer, e continuam dizendo que os protocolos é uma farsa, desmintam isso. Desmintam o que eu acabei de dizer. Desmintam o que está sendo confessado aqui pelos próprios judeus, o que está sendo confessado aqui pelos próprios judeus, que foi fundada a Kahal, que se transformou no movimento sionista mundial, que rejeitaram, repudiaram a Tanakh, a lei de Moisés, para poder ter Mitra ou qualquer outro deus. Então, assim, com provas irrefutáveis, o professor Junilos foi absolvido de pagar uma quantia vultuosa, exigida como indenização pelos judeus maçons, e desse modo, frustrando assim aquilo que os sionistas pensavam que iam conseguir: a proibição da publicação dos protocolos. Mas o nosso presidente Sarney, sabia? Proibiu no Brasil. Então, o Brasil democrático tem uma coisa que vocês talvez não conheçam. Cadê a capa? Perdi a capa, não sei agora onde é que está. Então, o professor Sérgio Nilos foi absolvido no Tribunal de Berna. Por quê? Porque ele mostrou que tudo que está aqui é verdade. Capítulo 1, protocolo 6. Todas as grandes fortunas e todas as riquezas estão em mãos dos judeus. Verdade ou mentira? De quem são os bancos? Quem são os verdadeiros donos dos banqueiros? Soros é o dono do Banco Itaú. Isso já vi. Então, aquelas personalidades são laranjas, e assim os outros. Perdi a capa, sumiu. Onde é que eu pus? A capa dos protocolos, aqui nessa minha empolgação, eu não sei onde pus, mas está aqui, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Livro absolutamente verdadeiro e que denuncia algo que, se os monarcas da época, 1901, tivessem levado a sério, nós não estaríamos nas mãos dos sionistas, judeus falsos, Ashkenaz, Cázaros, e o mundo não estaria sofrendo o que está sofrendo. Então, os protocolos são verdadeiros, continuo sem achar. E aí, professor Malandro, como é que o senhor sabe tudo isso? Muito simples. Fiz como o meu mestre. Sofri os tormentos da cruz, pertencendo à maçonaria regular, o Gomeb, mas morri, vamos dizer assim, tive que fazer o ritual que nega o ramo da oliveira como sendo a verdadeira palavra, e aceitei o ramo de acácia. Vivi a vida, conheci a morte, venci o inferno. São essas as 3 palavras que são quase uma chave maçônica. Então, fiz como José do Egito.
Vivi no Egito, mas não perdi a minha fé. E hoje tenho esse conhecimento todo. Infelizmente, não consegui. Tenho aqui a capa das Constituições de Anderson. Tenho aqui as provas de que os Freemasons, na verdade, são... Aqui está a gravura, né? Anderson chefiado pelo Duque de Montagu, oferece ao Duque de Horton, com os maçons operativos que ficaram do lado dele, as Constituições. E tem a capa das Constituições. E aqui está claro, as Constituições de Anderson. Mas caiu? Não, não parece. Não está aqui no chão. De qualquer modo, então, quis Deus que eu não pudesse mostrar a vocês. Mas é simples. Está na internet, vocês podem baixar. Farsa? Bem, provem. Provem que Sérgio Nilo aqui disse que não é verdade o que ele disse aqui. Uma prostituta recebeu uma maçom de alto grau e ele passou a noite com ela, pagou, saiu e esqueceu a maleta. E dentro da maleta estava documentos que o professor Sérgio Nilo apresentou ao Tribunal de Berna, na Suíça. E esses documentos estão aqui. Estão aqui. Está vendo, ó? Dizendo o que é que vai fazer o monarca descendente de Davi, o tirano Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Hoje, peste, fome, guerra, escravidão. Foi isso que a Karine Michelini disse quando saiu da Conferência Econômica de Davos, na Suíça, e um amigo meu ignorante, achando-se sábio, disse que, mas ela é bolsonarista, portanto, está dizendo isso para dizer que o brasileiro precisa de um homem de pulso forte como Bolsonaro, senão Lula toma conta do governo. Isso é que é ser ignorante. E vem a pergunta final, com a qual eu termino. Pode, portanto, como diz aqui Jorge Buarque Lira, o maçom, o cristão ser maçom? Sabendo que a maçonaria é apenas um braço do judaísmo internacional para controlar o mundo e fazer dessa teia financeira um poder que é capaz de fazer de nós seus escravos. Então, assim passamos de 50 minutos, nossa intenção não era essa, mas é o último. Terminamos o 10º. Depois pensarei se eu faço a conclusão final. Palavras de despedida. Então acabou a série e fiquem agora. Pensem no que eu disse. Apresentei provas conclusivas não de católicos, não de maçons cristãos, mas de judeus. Terminamos aqui. Deem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para vocês receberem os meus vídeos, tá bom? Espero que vocês me honrem com a sua audiência, visualizando, e que quando a gente lançar o livro vocês comprem. Ademã, como dizia Ibrahim Suede, que eu vou em frente. Até a próxima.